Gente, boa tarde. Mais uma vez vamos nos encontrar, né? Não vou colocar a minha imagem exposta porque estou gravando a aula no mesmo dia dessa aula de adjetivos, tá? E eu pintei o meu cabelo e a minha testa tá assim uma coisa linda, tá bom? Relevem. Na próxima eu apareço para interagir com vocês. Hoje nós vamos rever, tá? Eu espero que seja apenas uma revisão sobre numerais, tá bom? Então, numeral, a gente já viu que é uma classe de palavra Vamos fazer uma revisão rápida, porque eu sei que você lembra de numerais, tá bom? Classe de palavra variável. E é uma classe de palavra fechada. Por que é uma classe de palavra variável? Primeiro, vai se relacionar com substantivo, ou seja, substantivo é aquela classe de palavra que chega e dá ordem, né? Porque ela é subordinante. Ela faz com que todo mundo a obedeça. E o numeral é uma classe de palavra subordinada. Ela é mandada pelo substantivo. Então, o substantivo a gente já viu que manda no artigo, que manda no adjetivo, manda no numeral e também manda no pronome. Tá bom? Então, numeral é uma classe de palavra que vai servir, que vai andar lado a lado com o substantivo. E a sua principal função é quantificar, tá bom? Principal função. Quantificar. Essa quantificação, gente, pode ser por meio de quantidade, né? O número, você vai dizer, digamos, eu tenho 3 sabonetes. Veja, eu estou expressando um número, eu estou quantificando. Também pode expressar ordem numérica, múltiplo ou fração. Então, essa quantificação acontece por meio da quantidade, quando eu expresso a quantidade de substantivos. Quando eu expresso a ordem ou posição. Quando eu expresso fração. Ou quando eu expresso algum número múltiplo. O que é isso, Luciana? Vamos lá. Gente, quantificação. Quando eu faço essa quantificação por meio da própria quantidade, eu vou ter os numerais cardinais. Numerais cardinais é quando você vai expressar o número em si, quando você expressar a quantidade de determinada coisa, são os números cardinais. 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 45, 45 bolas, 50 blusas. Você expressa a quantidade de determinada coisa. Quando você vai expressar a ordem ou a posição de determinado substantivo, você vai se valer dos numerais ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Esses são os números ordinais. Eles expressam a posição, a ordem que aquele substantivo está. Gente, os números que expressam, os numerais que expressam fração, são aqueles números
pelos quais você divide alguma coisa. Você vai expressar a parte de alguma coisa. Você vai expressar a fração de determinada coisa. Quando você diz terço, quarto, quinto, o sexto. Digamos, eu comi um sexto da pizza. Eu comi um nono do bolo. Veja, ali você está expressando a parte, você está expressando a divisão de determinada coisa. Então, não esqueça, fração significa a parte, divisão de determinada coisa. E a gente vai encontrar essa parte, essa fração, essa divisão do substantivo por meio dos números fracionários. E por último, a gente tem o múltiplo, quando você precisa multiplicar determinada coisa, determinado substantivo. Veja, eu tenho dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Veja, eu estou multiplicando determinada coisa 5 vezes. O resultado é o quíntuplo. Quíntuplo, ela cumpriu o triplo da pena. Veja, o triplo da pena significa 3 vezes a pena, tá bom? Então, a quantificação que eu faço por meio dos múltiplos, eu expresso por meio dos numerais multiplicativos. Relembrou? Sim. Agora, uma informação importante, óbvia, mas muito importante, que eu preciso passar para vocês. Gente, as palavras zero e ambos ou ambas também são numerais. Luciana, mas zero não expressa quantidade nenhuma. Mas a palavra zero, ele está incluído na classe dos numerais, tá bom? E da mesma forma, ambos. Ambos significa os dois, um e outro, ou significa as duas, uma e outra, tá bom? Então, eu quero que você não esqueça que as palavras zero e ambos são numerais, tá bom? Não concordo, você não precisa concordar, tá bom? Você só precisa entender. Olha, a gente tem, essas são as informações gerais. A gente tem alguns numerais que eles apresentam mais de uma forma de escrita. Porque já passou a folha, né? Então, a gente tem alguns numerais que eles apresentam formas duplas de você escrever. Vamos ver quais são. Formas duplas de escrita. Esse assunto é pequeno, muito tranquilo. Gente, e quase não é cobrado. Mas não é porque esse assunto ele quase não é cobrado que a gente vai passar por cima. O vídeo vai ficar muito curtinho, tá? Então, eu espero que você assista ao vídeo bem de forma tranquila, mas se você tiver dúvida nesse conteúdo, você também pare, faça seu mapa mental, sua anotação e releia, tá? Veja, a gente tem um numeral ordinal chamado de 11º. Nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º, certo? 11º equivale a 11. Tanto faz você escrever 11º ou você escrever 1/10, tudo junto, tá? Porque é o que vem imediatamente posterior ao 10º. Tanto faz você escrever 14 ou você escrever 14.
É a mesma escrita, tá? Tanto faz você escrever septuagésimo ou você escrever setuagésimo. Que é o 70, né? Septuagésimo. Ou você escrever setuagésimo. Tanto faz você escrever nonigentésimo ou você escrever nongentésimo, que é o 90, né? Nonigentésimo. Aqui é um N, peraí. Nonigentésimo, ou você já escreveu nongentésimo. Tudo bem? Então, são essas palavras que elas possuem dupla forma de você escrever, tá bom? Tanto faz uma ou outra, você vai escrever de forma correta, tá bom? Veja esse numeral aqui, ó. 3.555.266. Veja só, eu não sei se você lembra, eu lembro muito pouco. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar. Certo? Então, vejam. Quando é que a gente vai utilizar o i para ligar esses números? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos escrever aqui por extenso. Três milhões. Quinhentos e 55, 200 e 60, tava certo, né? 66, pronto. Preste atenção ao que eu vou dizer aqui a você agora. Eu quero que você lembre que você não vai utilizar a conjunção aditiva i Você não vai se utilizar da conjunção aditiva i para unir os grupos de numerais. Primeira coisa que eu quero que você lembre. Por quê? Porque esses grupos de numerais, eles formam um grupo só. Apesar do número ser grande, mas é um número só. Quanto você tem na conta? 3.555.000. Eita, eu esqueci o 1.000, não foi? 555.000, gente. Perdão. 266. Pronto. Veja, 3.555.266. É um número só. É extenso, é enorme. Mas o que eu quero que você se recorde é que a conjunção i, ela não serve para unir os grupos de números. Então, você não vai dizer 3.555.266 reais, que não é reais, né? Você não utiliza a conjunção aditiva para unir esse grupo de números. Você só vai utilizar a conjunção aditiva aí para unir centena a dezena, dezena a unidade. Acabou. Centena a dezena, dezena a unidade. 3 milhões, não tem vírgula também, tá bom? Você não vai colocar vírgula para separar os grupos de números, tá? Deixa eu me apagar aqui. Então, você não pode colocar uma vírgula aqui e aqui no final colocar i.
3 milhões, vírgula. Quando você faz isso, você faz errado, tá bom? Você não vai utilizar vírgula também para separar o grupo de numerais, porque é um número só. 3 milhões, 500 e... Aí sim, porque eu estou ligando a centena à minha dezena. 555 mil, ok. Gente, aqui não liga nada, ó. 555 mil, não bota nada. 266 reais. Reais não, gente, tira isso da cabeça. Reais não. Então, veja, não importa o tamanho do número. Você não vai se utilizar de vírgulas quando você for escrever por extenso. E você não vai utilizar a conjunção aditiva para unir esses grupos, tá bom? Você só vai utilizar a conjunção aditiva e quando você for unir centena a dezena, dezena a unidade. Centena a dezena, dezena a unidade, ok? Espero que sim. Outra coisa que eu tenho para explicar a vocês. Gente, os números cardinais, que são aqueles que expressam quantidades, eles são invariáveis, tá bom? Nós temos algumas exceções. Nós temos o numeral 1, que ele vai se flexionar, é 1, uma. Você flexiona 2 também, 2, duas. E você também vai flexionar aqueles numerais terminados em entos e ão. 200, 200. 300, 300. 400, 400. Milhão, milhões, tá bom? Tirando essas exceções, você nunca vai variar os numerais cardinais. Você não tem setes. As 7 filhas, tá bom? Então, deixe-me colocar aqui. Vamos ver como é que a gente vai escrever essa regra aqui. Numerais cardinais são invariáveis. Eita, pra ela, que letra horrível. São invariáveis. Exceções. 1, 2, porque você pode escrever uma, você pode escrever 2, e aqueles terminados em entos, porque você pode escrever 200, 200, 300, 300, e aqueles terminados em ão. Milhão, milhões. Bilhão, bilhões. Tirando isso, gente, nenhum outro se flexiona, tá bom? Já os numerais ordinais, eles são variáveis, eles variam em gênero e variam em número. Cardinal, você lembra que é aquele que indica quantidade. Ordinal é aquele que indica ordem, posição. Os numerais ordinais variam em gênero e variam em número. Então, você vai dizer segundas eleições. Teve a segunda eleição. Ó, eleições. Substantivo no plural. Então, o numeral ordinal, ele também vai flexionar. Segundas eleições.
tá bom? Os que são invariáveis são os cardinais, aqueles que indicam quantidade. E a gente tem essas exceções aqui. Já os numerais ordinais, que são aqueles que indicam ordem, posição, eles variam normalmente em gênero e número. E para terminar os numerais, vocês viram que é bem simples, a gente tem os substantivos coletivos numéricos. Professora, nunca ouvi falar. Substantivos coletivos numéricos. Sim, são substantivos coletivos, mas que eles só se referem a um grupo de números. Substantivos. E você vai lembrar agora. Substantivos coletivos numéricos. São os substantivos coletivos que só se referem a números. Quando eu digo assim, uma década. Década é um conjunto de quantos anos? Década, 10, não é? Década, 10 anos. Quando eu digo assim, eu tenho um par. Conjunto. Não, deixa eu escrever o nome todo. Conjunto de 2. Quando eu digo assim, dúzia. Dúzia. Conjunto. Tá vendo por que a gente diz substantivo coletivo numérico? Porque representa um conjunto de números. Dúzia é um conjunto de 12. Dezena. Conjunto de 10. Centena. Conjunto de 100. Simples, né? Outra, por fim, gente, eu lembrei de outra situação aqui extremamente interessante e eu não poderia deixar passar. Eu quero que vocês lembrem que as palavras último, penúltimo e antepenúltimo não são números, são adjetivos. Olha que bizu interessante. Eu vou até colocar aqui o nome bizu. Eu quero que você se lembre que as palavras... Peraí, aqui. As palavras último, penúltimo e antepenúltimo são adjetivos. E a palavra metade é... Vou botar com outra cor. É substantivo. Pronto. O que eu tinha para passar para vocês de numerais são esses slides aí, são esse conteúdo aí. É pouca coisa, né, de numeral. Próxima aula a gente já vai ver pronomes. E eu quero que você
leia e leia com responsabilidade, tá? Eu sei que você já compreende numeral, talvez eu tenha passado aí alguma coisa que você não sabia. Leia com atenção, leia com cuidado, preste atenção a esse bizu e até a próxima, tá? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua semana e eu quero lembrar você que a sua vitória, ela tá mais próxima, tá? Deus abençoe você.